Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao programa Palavras do Bem. E hoje, mais um Palavras do Bem convida. Estou aqui, ao meu lado, está Josineide Medeiros. Josineide, que é hoje, atualmente, a presidente da Associação Municipal de Espiritismo da cidade de Campina Grande e da coordenadoria da Borborema, que hoje abrange 40 casas espíritas. Josineide também é expositora, coordenadora de grupo de estudos e também coordena alguns trabalhos sociais. É uma alegria muito grande, Josineide, estar recebendo você hoje aqui no Palavras do Bem, para que a gente possa conversar. Trabalhadora como você é, atuante como você é. E hoje a gente vê, quando chega no evento espírita, lá vem Josineide chegando, Josineide está sempre presente. Isso é muito bom para o movimento espírita, isso é muito bom para a doutrina espírita, ter uma pessoa, você, tão atuante assim. E eu queria saber, Josineide, como iniciou você adentrar a doutrina espírita, se você já vem de família espírita, se foi algo que surgiu durante a sua vida, como foi seu primeiro contato com a doutrina espírita? Em primeiro lugar, agradecer, Thales, a sua atenção em me fazer esse convite para estar aqui dividindo com você e com o público em geral, que tem a honra, de através da TV7 poder estar sendo sempre receptor de luz, pelo conhecimento da doutrina espírita, que tem sido, através de Palavras do Bem, tão grandiosamente divulgada. Eu, na verdade, quando eu tinha 13 anos de idade, a minha mãe devolveu um filho à espiritualidade. Um irmão que tinha 23 anos à época. Então, àquela época, a minha mãe, como tantos outros leigos, nos assuntos da espiritualidade, da imortalidade, ela começou a procurar, alguma forma de sair daquele vazio em que ela se deteve por um ano, praticamente sem comer, sem se alimentar, sem ter uma esperança, de vida nova. E aí foi quando ela conheceu Zilda Guiunchet Rosim, que é autora de vários livros. Zilda perdeu 2 filhos e era espírita e escritora espírita. E minha mãe começou a ter muito contato com essa escritora através de cartas naquela época, isso em 1975. Então, Zilda deu muito apoio a ela através dessas cartas e a incentivou, inclusive, a encontrá-la em Uberaba na época, lá no centro, onde Chico fazia suas tarefas de psicografia. E minha mãe foi a luz que ela viu no fim do túnel, de conhecer um pouco mais a respeito dos assuntos da espiritualidade. E nessa época eu fui com minha mãe, eu tinha 13 anos, e fomos lá, assistimos uma reunião lá, pública, lá no centro, e foi o meu primeiro contato com a doutrina. A partir daí, minha mãe continuou a ler muito, ela assim, praticamente consumiu toda a literatura de Chico na época e tal, leu muito, e sempre ela falava dos livros de Chico para a gente, mas ela nunca frequentou um centro espírita. E aí, muito tempo depois, eu já casada, um familiar precisou de ir a um centro para ser atendido, e eu o acompanhei, e na época fomos na União Fraternal Espírita, E ali, eu não sei se você chegou a conhecer, seu Chico e Dona Cleusa, aquelas pessoas maravilhosas nos ensinaram, e a mim, mais especialmente, pela sede que eu tinha de conhecimento, o beabá, o ABC assim, da doutrina, aprendi muito ali com eles. A primeira casa, então, foi na UF. A UF. Em Campina Grande, acho que muitos começaram, pela UF. Com certeza. Chico, muito, muito bom. Aí, com o passar do tempo, Josineide, você tornou-se trabalhadora, depois vinculou-se ao Sheila, a Casa Espírita, depois da UF? Como eu morava próximo, ainda moro próximo ao Instituto Sheila, ali no Ponto Sem Réis, então eu fiquei curiosa de conhecer uma casa que fosse mais próxima.
E aí, na época, conheci o Sheila, me identifiquei, entrei na sintonia da casa de uma forma, isso já em 98, passamos 2 anos na UF. E aí, depois de 2 anos, a gente começou a fazer estudos lá no Sheila, e estou lá até hoje, né? Até hoje, trabalhadora. Até hoje, chegou a ser presidente da casa? Não. Não, lá, não, na né? verdade, assim, nunca passou nem pela minha cabeça ocupar qualquer cargo que não fosse de bastidores. Para você ver como são as coisas, né? Pois é, a vida prega peças. Quando a gente é chamado. E hoje, né? Quer dizer, mais ou menos em 2017, né? Houve esse grande chamado para que você acabou assumindo a presidência da Associação Municipal do Espiritismo. Como surgiu esse desejo, como surgiu essa indicação, essa vontade, como aconteceu tudo isso? Nos conta os bastidores disso aí. Eu vou te contar os bastidores, porque eu só sei ser verdadeira. Nunca passou pela minha cabeça de ocupar cargo, nem na Casa Espírita, em que eu trabalho até hoje, que é o Instituto Sheila, e muito menos à frente do Movimento Espírita, né, de Campina Grande, da Borborema e tal. Por ocasião de vacância, né, em alguns cargos, primeiro de vice-presidente da AME, há 3 anos antes, né, dessa eleição de 2017, eu já havia recebido o convite, Ivanildo já tinha me sondado, à época disse a ele que eu já ajudaria o movimento e o que precisasse de mim, 24 horas por dia, desde que eu não estivesse à frente de nada. E aí eu comecei a trabalhar no MIEP na época, como me comprometi a ajudá-lo, e fiquei à frente da secretaria do MIEP. Com isso eu fiquei mais próxima da AME. E aí nos 3 anos, foram 3 anos de tentativa da parte dele de me trazer para ver se ele tinha uma folga, porque ele ficou 12 anos à frente da instituição, mas não era nem porque ele queria, né? É porque assim... Quando o desafio é muito grande, infelizmente a gente se furta de encarar, né? Verdade. Nós todos. Então, depois de 3 anos de insistência, eu, em 2017, novamente, eu fui chamada e, naquela oportunidade, Ivanildo falou assim: Josi, eu preciso contar com alguém que possa continuar o trabalho e eu fico junto, mas eu não tenho mais condição de continuar o trabalho, já são 12 anos, está na hora da gente... Eu fui para casa, eu disse, eu vou pensar, fui para casa com aquela inquietação, né? Pedi muito auxílio da espiritualidade para me dizer se eu poderia corresponder de alguma forma, né, àquele chamamento. E depois tomei a decisão, né? Em primeiro lugar, disse para ele que eu vinha, mas viria em outro cargo que não fosse presidência. Eu queria um vice ou tesoureira e tal. Mas aí ele disse, não, eu quero sair da presidência. Eu digo, tá bom, então eu aceito. Você ficando na vice, eu aceito. E foi assim que eu cheguei, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer alguma coisa que eu pudesse realmente... fazer frutificar, né, o meu trabalho de uma forma positiva para a associação, para os associados, que são as casas espíritas, né? Tenho tentado. E temos, assim, quase, você me falou aqui antes em off, né, quase 75 anos, quase, né, de Associação Municipal do Espiritismo, e a primeira mulher hoje à frente da Associação Municipal do Espiritismo, né? Então, a responsabilidade, como você me dizia, né? Multiplicada, né? Porque é assim, representar, né? A ala feminina, né? Numa história depois de 74 anos, realmente é um desafio e tanto. Trazer esse, né, toque feminino para a AME. Que bom. Mas eu acompanhei, assim, no início, quando você estava quando você assumiu a presidência da AME, diga assim, questão bem pessoal minha, assim, a gente viu o seu brilho no seu olhar, da vontade que você teve e tem de trabalhar, né? A gente sabe que, como você falou,
quando o chamamento ele é de muita responsabilidade, a gente às vezes recua um pouco. Porque quem está no pelotão da frente é que geralmente, né, está exposto, bem mais exposto. Com certeza. Né? Então, saber lidar às vezes com muitas críticas, às vezes com posicionamentos, e você conseguir agregar tantas pessoas, né, tantas casas, isso não é um trabalho tão fácil, que a gente sabe que não é. Basta que cada pessoa olhe para si e veja como é administrar a sua própria casa, próprio lar, né? Com pessoas diferentes, cada um com os pensamentos diferentes. Então, desde que você, acho que já faz mais de um ano, né, Josinete, que foi em abril de 2017, estamos agora em novembro de 2018, isso. Os maiores desafios, Josinete, que você encontra hoje, mas também os desafios, aqueles desafios que são bons, aqueles desafios que a gente briga por eles porque a gente tem esperança de que ele se fortaleça, que ele aconteça. O que você vem encontrando durante esse período? O que você vem observando durante esse tempo que você está na frente da AME? Olha, eu tenho observado o seguinte, o que Ivanildo me falava é que já estava na hora dele sair por conta de que precisava de haver uma renovação e tal, até porque ele tem o lado profissional dele, ainda está na atividade profissional. E eu havia exatamente pedido a aposentadoria para me dedicar ao trabalho voluntário. Então, o que é que eu observo? Eu observo que o grande problema de todo o movimento espírita e de todo o movimento religioso como um todo ainda é aquilo que Allan Kardec nos convida a fazer e que nós ainda estamos assim engatinhando, que é a nossa reforma íntima. Então eu vejo que muitas vezes a teoria ela é muito propagada. Eu sempre digo assim, quando eu faço alguma palestra, eu digo, olha, pegar o microfone, vir aqui para falar de Jesus é muito fácil. Porque falar do que é bom, falar do que dá frutos, falar do que transforma, é maravilhoso. Agora, o que a gente precisa é sair daqui, ao deixar o microfone, ao cruzar a avenida, a gente levar daqui para lá, levar para o nosso lar, para o nosso laboratório maior, para a convivência com as pessoas. A mensagem, então, eu acho que ainda é isso que ainda falta. O maior desafio eu falo dos espíritas porque somos espíritas, né? Sim, sim. Mas é o desafio do ser humano, na verdade, querer praticar na sua vida aquilo que ele tanto deseja que os outros façam as deles. Muitas vezes terceiriza, né, isso. Não, mas é porque a AME, não, mas é porque o presidente da minha casa, não, né, da minha casa espírita. E às vezes a gente não olha para si, porque, na verdade, eu acho que presidente de casa espírita, presidente de associações, eles estão ali numa forma de administrar aquele movimento, mas não de uma forma de manipular nem apontar o que um deva fazer ou não deva fazer, até porque a doutrina espírita nos fala muito bem disso. Não tem hierarquia, né? Isso. Já começa daí. Isso. Não é? Isso. Então, assim, às vezes a gente sente um certo bloqueio, não sei se barreira, não vou nem dizer barreira, mas a gente sente assim uma certa dúvida, né? Das pessoas, quando a gente chega para visitar uma casa espírita, é como se houvesse um pensamento de que a associação, nessa sua fala, vai interferir em qualquer que seja o detalhe daquela gestão, quando, na verdade, a função da associação é dar a mão, é entrar com parceria, é saber, puxa, em que é que a gente pode ajudar, né, a multiplicar o esforço, a somar, né, e não diminuir ou subtrair, qualquer que seja a postura. E, acima de tudo, respeitar. Né, porque cada casa espírita, de acordo com sua gestão, de acordo com o seu estatuto ou com a sua dinâmica, é, ao mesmo tempo, uma ilha e, ao mesmo tempo, um continente. Né? É uma ilha como? Porque ali a realidade de cada um é diferente da realidade da outra. Então é preciso a gente ter esse olhar de respeito, esse olhar de agregar cada vez mais.
né, de estar juntos, sejam quais forem as opções, desde que, é óbvio, dentro dos postulados da doutrina espírita codificada por Kardec, né? Então é esse, eu acho que o grande desafio de estar à frente da associação, é conseguir chegar junto dos associados, que são as casas espíritas, comprovando para eles esse respeito e essa vontade de ser parceiro, sempre, né? De atender às demandas quando possível, mas de ouvir as demandas sempre. E eu acho, e o caminho tem que ser esse, né? Dar as mãos, se unir, né? Eu acho que nós estamos dentro da mesma doutrina e, na verdade, mesmo como você lembrou aí, diferentes religiões, diferentes credos, segmentos, nós estamos todos no mesmo barco, né? Nosso caminhar é um só, a gente quer encontrar a perfeição, a gente quer seguir Jesus, então para isso a gente precisa do auxílio um do outro. Então eu acho que quando você falou isso, eu acho que realmente existe essa resistência, né? Uma resistência. É uma resistência. Exatamente. Não, aqui não, não vê não. Mas aos poucos a gente vai conseguindo, né, abrir esse espaço. E dentre as atribuições que a AME tem, né, Josineide, tem a de promover o MIEP, né? O grande evento, né? A menina dos olhos, né? Até porque o MIEP, na verdade, assim, o evento religioso mais antigo aqui na cidade de Campina Grande, tudo iniciou-se aqui. Hoje Campina Grande tem hoje esse apontamento como a cidade dessa questão religiosa, interreligiosa, se dá muito também quando o MIEP começou tudo isso. Depois vieram outros encontros, né, que tem suas funções também, traz também o conhecimento e agrega muito, mas estamos agora para ir para o 46º ano de MIEP. E aí, Josineide, eu te pergunto, como é essa preparação para o MIEP? A gente vê assim, tanto cuidado, tanta coisa, né, para fazer. A gente vê, são 4, agora vão ser 5 dias de evento? 5 dias. 5 dias agora em março, né? Em 2019 nós vamos começar na sexta-feira à noite, então vai até a terça à tarde. Primeira vez que Segunda vez são... As 2 vezes por conta da agenda de quem vinha para fazer a abertura. Na primeira vez foi Divaldo, né? Então, para Divaldo a gente abre a agenda, né? E aí começamos na sexta. E agora a Haroldo Dutra vem fazer a abertura, então também por conta da agenda dele, já com outros compromissos nos outros dias, então na sexta ele faz a abertura e no sábado de manhã já faz um seminário. Eu digo assim, como participante de MIEP, como espectador, né, como trabalhador também, a emoção ao final de cada MIEP é algo indescritível. Só sabe quem participa, só sabe quem está naquele momento ali. Aquela energia que a gente é tomado é uma coisa que vem realmente da espiritualidade. Eu vejo aqueles 4, 5 dias agora, né, de MIEP, e acha fulano, e cadê fulano, e acontecendo seminários, né, ao mesmo tempo, palestras à tarde e palestras à noite. Como é feita essa preparação para esse evento? É um grande desafio. Nós temos 27 equipes para fazer o MIEP acontecer. Então, assim, cada equipe, ela tem o seu coordenador e ela tem os seus membros. Então, essas equipes, durante o ano todo, elas ficam se planejando, se reúnem e mensalmente nós temos aqui na AME, todo terceiro sábado do mês, uma reunião que é aberta. E nós sempre convidamos, quando nós assumimos a coordenadoria da Borborema, conseguimos fazer um grupo no WhatsApp só com os dirigentes das casas espíritas da Borborema. Então, nós colocamos lá o convite para que todos venham, né? Para que a gente tenha realmente uma diversificação de ideias, de sugestões e de críticas. Eu sinceramente, eu não acredito num trabalho que não tenha críticas. Sabe? Eu acho que ou você tem críticas ou você lida com a falsidade, porque... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se tiver 100% correto, por quê? Porque nós estamos sempre em melhoramento, nós estamos construindo a cada dia. Quando a gente diz assim, 46 edições, não significa que já estamos
atingimos a perfeição, né? Então, a cada ano a gente vai se renovando. E essas reuniões mensais, elas servem para isso. A gente faz o debate amplo, aberto, para que a gente vá colhendo ideias, sugestões, revendo as críticas da edição anterior e também os coordenadores terem a oportunidade de ter o contato, né, com a coordenação. Isso, assim, isso já acontece ao final de um MIEP, no outro dia praticamente já começa o trabalho, ou às vezes até antes do MIEP, por exemplo, antes do MIEP 2019, o MIEP 2020 Isso. já está, né? Nós fazemos assim, até julho a gente trabalha, até julho de 2018, a gente trabalha preparando, planejando, avaliando o MIEP anterior e preparando o seguinte. Ou seja, até julho de 2018, preparando o de 2019. Em agosto, a gente já faz a reunião para começar a planejar o de 2020. Então, de agosto a dezembro, você prepara 2 MIEPs. Porque você está trabalhando ainda com o que vai acontecer, mas você já está com as equipes de programação já se reunindo para escolher os expositores do outro, para escolher tema. O tema ele é escolhido na reunião aberta, né? Sim. Mas a equipe de programação trabalha levando sugestões de tema para a reunião aberta. Então, assim, de agosto a dezembro, nós fazemos dois eventos em paralelo. E o de 2020, a gente já escolheu o tema, expositores. Por quê? Porque os expositores têm uma agenda muito cheia. Então, se você não faz o convite agora, você não consegue a agenda. Não encontra. E como também tem reuniões nas escolhas dos expositores, também é feito em reunião, às vezes também para essa questão de datas, os expositores são escolhidos nesse sentido, tem data, ou às vezes o próprio tema, do evento também auxilia naqueles expositores que já trabalham mais naquela temática. Pois normalmente a gente, depois que escolhe o tema, é que começa a pensar quem são os expositores que apresentam em suas exposições, em seus estudos principalmente, o perfil de trabalhar esse tema. Né? Entendi. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, por que não trouxe fulano? Uhum. Não é porque aquele fulano não agradou no MIEP anterior ou a gente quis excluir, não. É porque para aquele tema, os outros estavam com um perfil mais afinado, entendeu? Em termos de estudo, de desenvolvimento de exposições, seminários e tal. Tem mais afinidade em relação àquilo que vai ser abordado naquele MIEP. E quanto ao local, né, Josney? Também foi algo que o MIEP aconteceu durante muito tempo, pelo menos. Eu não sei se eu pequenininho, acho que eu ainda peguei no Pré-MEM, acho que teve um tempo que foi no Pré-MEM, né? Aqui, depois aí eu já lembro na antiga sede mesmo, né? Que aí começou a crescer demais o evento. Lá antes era muito grande para o evento, mas depois o evento, os números de participantes, né? Ficou uma coisa que não cabia mais. Então depois foi procurar outros locais, né? Como foi também essa escolha até chegar hoje no Garden. Ao Garden. Inclusive, eu acho muito bom e uma excelente oportunidade da gente esclarecer a respeito do atual local. Sim. Porque muitos espíritas criticam, né, dizendo que o novo local foi uma elitização do movimento e tal e tal. Por quê? Porque não participavam das reuniões abertas aqui de planejamento. Por quê? Qual foi a avaliação que foi feita com relação ao Estadual da Prata, que já foi um ganho, né, em relação à sede, por exemplo, de onde a gente vinha. Lá no Estadual da Prata, o nome já está dizendo, é uma escola, né? Então, ela não foi construída pensando em ser sede de eventos. O que acontecia? A gente tinha que fazer despesas altíssimas. A contrário, o senso do que pensam que no Garden, por ser um ambiente mais requintado, a gente gasta mais, tem mais despesa, é o contrário. Por quê? Porque na Prata, por exemplo, nós precisávamos de fazer locação do palco, porque lá não tinha. Então, de tudo você tinha que pensar. Os banheiros de uma escola, eles não têm banheiros, eles, na verdade, eles, né? Então, assim, você tinha que adaptar chuveiro, e você fazia as adaptações, mas eram verdadeiras
gambiarras, vamos dizer, né? Porque não atendia ao conforto que o pessoal, às vezes muito idoso, né? Lembro muito o sufoco que foi lá na Prata. Eu ainda não estava na presidência, mas eu estava na secretaria, e a gente estava naquele problema de falta de água aqui em Campina Grande, né? No racionamento, e faltou água lá. Então, assim, como você abastecer para banho e para as descargas e tudo dos banheiros com baldes, os idosos carregando baldes. Então, assim, quando a gente foi para a ponta do lápis fazer o custo-benefício, e a gente, né, ficou assim surpreso, que a gente viu que realmente financeiramente era menor para se estar num ambiente bem mais confortável, com já tudo pronto, toda a estrutura foi pensada para ser para eventos. Então, assim, verdadeiramente a nossa despesa hoje ela é menor do que quando a gente fazia locação de tudo, de vigilância. Tudo você e o conforto bem melhor, e a né? gente está agora no local, a gente consegue, né, oferecer mais conforto. É verdade. E mais integração. Mais integração também, verdade. Porque você já imaginou o que é os trabalhadores, os voluntários, começarem um evento de 5 dias, exauridos fisicamente, por terem que, por exemplo, varrer uma quadra daquela inteira e fazer a limpeza daquele local. Né? Então, assim, como você vai se integrar e sorrir no dia seguinte estando exausto, né? Então, hoje, verdadeiramente, a gente pode se integrar. O MIEP voltou a ser o que o nome indica, né? A integração, né, do espírito. Pois é. E é porque é muito interessante isso quando você fala, e a gente também não quer adentrar a fundo esse mérito, porque cada um tem suas opiniões, direito de opiniões. E a gente tem que respeitar. Mas é como você fala, às vezes nem participa, não procura saber, mas o apontamento vem. Mas, como você disse, assim, está preparada para receber essas críticas, né, e lidar com elas e convidando. Acho que o interessante que você nos traz é que está aberto. Está aberto. Está aberto. Quem quiser vir dar a sua opinião, quem quiser falar, quem quiser contribuir, está aberto. Olha, é uma alegria tão grande quando vem alguém assim que nunca participou da reunião. A gente sente uma alegria, porque a gente diz, puxa vida, vem gente trazer uma ideia, ou vem trazer uma crítica, mas uma crítica construtiva que diz assim, olha, isso aqui está errado, eu acho que vocês deveriam fazer assim. Porque a crítica construtiva, ela vem acompanhada da sugestão, né? E mais do que com a sugestão, com a vontade de fazer junto. O auxílio. É interessante que eu escutava hoje mesmo uma fala de Rossandro, ele dizendo justamente isso. Ele disse, primeiro você tem que saber se você for criticar, se sua crítica é construtiva. Segundo, qual é a sugestão que você me dá depois da crítica. E a terceira, como você vai me ajudar, né? Exatamente. A partir disso. Então eu acho que esse é o caminho mesmo que a gente precisa, né? Exatamente. Criticar por criticar. E aí um dos momentos mais esperados, eu estou falando, o pessoal que participou do MIEP sabe do que eu estou falando, o pessoal ainda que não participou, não deixe de participar do MIEP para que você entenda o que eu estou falando. Quando chega no último dia do MIEP, há aquela expectativa de saber qual é o tema do MIEP do ano seguinte, né? É o suspense. É o suspense, é os expositores que virão antes, os agradecimentos a todos os coordenadores da equipe, em nome das equipes, os voluntários. E esse ano agora de 2019, do 46º MIEP, foi escolhido o tema Maria de Nazaré. Um tema muito forte, né? Forte. E eu lembro que quando eu escutei, eu disse, gente, o que é que a gente ainda tem isso? O que é que o povo vai pensar, né? Porque o pessoal não sabe nem que o espírito acredita em Deus, né? Quanto mais em Maria, né? É verdade. Como foi feita essa escolha, Josineide, o porquê de abordar essa temática específica, Maria de Nazaré? Pois é, como eu te falei, a equipe de programação, ela leva para a reunião aberta sugestões de vários temas. Então, assim, foram levados diversos temas. E, dentre eles, Maria de Nazaré. E, assim, a própria equipe, ao escolher essa sugestão, houve
divergências dentro da própria equipe para escolher o tema. Por quê? Porque começamos, como a gente sempre começa, pedindo a orientação da espiritualidade para nos trazer, né, uma sugestão em nossas mentes, durante nosso sono, quando a gente possa ter esse contato com o mundo espiritual, para que a gente possa trazer algo que realmente esteja sendo necessário. E a gente falava muito na época da escolha em humildade. Então, chegou-se à conclusão de que nenhum evento no Brasil, nem no exterior, ainda tinha trabalhado com aquela que trouxe Jesus, o nosso modelo e guia, à vida terrena. Então, e como ela era símbolo de humildade, de renúncia, de amor e tal, e aí começou cada um a ver os critérios que a gente poderia utilizar para levar esse tema para a reunião aberta, né? E quando a gente levou também, da reunião aberta, também todo mundo, mas Maria, tem muito o que falar de Maria. E aí começou-se a pesquisa e nós vimos que, apesar de pouca literatura, não é, o próprio evangelho, que a gente diz o evangelho de Maria, que é o de Lucas, não é, nos traz riquíssimas qualidades, virtudes desta mulher, né, que mereceu ser tema do 46º MIEP. E realmente o que você fala, a própria preparação espiritual que a Terra teve também para receber Maria, porque no lançamento do 46º MIEP que tivemos agora no dia 23 de setembro de 2018, com Joselma Coelho e Rafael Lavarini, ficou muito marcado algumas frases deles nas exposições, o quanto falava que a gente costuma citar muito Maria como, entre aspas, coadjuvante, né? É a mãe de Jesus, é a mãe de Jesus. E a gente não se atenta para o espírito luminoso, porque não seria qualquer um espírito que teria a missão, né, de trazer Jesus aqui para a Terra. Exatamente. Quando eu digo que nas pesquisas que fizemos não vimos nenhum evento anterior espírita tratar do assunto de Maria de Nazaré, da vida dela, do legado que ela nos deixou e dos exemplos que ela trouxe durante a sua passagem por aqui, né? E aí a gente também não pode se alongar muito nessas qualidades, a gente vai deixar, porque nós vamos ter 5 dias, né, para falar desses exemplos, dessa vida, não é, de luz realmente que ela trouxe. Então, quando nós fizemos essa pesquisa, nós vimos que realmente é como se ela tivesse se apagado para que o mestre, né, surgisse em luminosidade, né, total. E é essa renúncia, né, é essa humildade verdadeira, né, que nos chama mais atenção. O exemplo de Maria é fantástico, né? E também o exemplo de todas as mães, né? Também presenteia todas as mães. Josineide, o MIEP vai ocorrer de 1º de março a 5. De 1 a 5 de março. De 1 a 5 de março. As inscrições, como é que, para quem que deseja se inscrever, valores, como é que faz? As inscrições, elas estão abertas desde julho no site da AME, www.amecg.com.br. Nesse site, tem as inscrições, tem os valores, tem os prazos. Nós atingimos todas as faixas etárias, né? De 0 a 200 anos. Né? A procura tem sido, graças a Deus, muito grande em função do tema. Thales, nós temos recebido ligações de todos os estados. O DECOM da AME, Departamento de Comunicação, tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação do evento. E o DECOM enviou muito material de divulgação para vários estados e esteve presente em vários, através de pessoas do nosso movimento, de expositores, por exemplo, como Denise, que saem daqui para fazer eventos fora, Rossandro Klinger.
Então, eles levam a mensagem do MIEP e, com isso, as pessoas estão despertando para o MIEP. Então, assim, nós já fechamos com algumas agências de turismo, São Paulo, de Maceió, de João Pessoa. Então, a procura realmente está sendo bem grande. Que bom, que bom, que bom. O MIEP merece isso. Nós temos, sempre é período de carnaval, né, que ocorre o MIEP. Também, como você lembrou, tem o MIEP Jovem também, que é junto com o MIEP, lógico, no paralelo, no mesmo isso. local. Tem o MIEPinho, né? E tem o MIEP Baby, que também é crianças de 0 anos, nasceu... De 0 a 3. De 0 a 3, MIEP Baby. De 4 a 12, MIEPinho. De 13 a 19, MIEP Jovem. MIEP Jovem. E o resto para o MIEP, né? Então, Josineide, então dentro dessas atribuições também, como falamos aqui do MIEP, a AME em si também promove alguns projetos sociais, também promove seminários, promove cursos de capacitação, palestras também. Você podia falar um pouco mais do que a AME em si também propaga e produz também para a gente? Pois é, a AME... E o que foi criado também né? Nós tivemos alguns projetos novos que já foram implementados. Por exemplo, nós temos um grupo que se reúne quinzenalmente, que esse grupo, o objetivo dele é apoio às pessoas enlutadas. Esse grupo não é um grupo espírita para espíritas, é um grupo espírita, mas não é para espíritas, é um grupo espírita para pessoas enlutadas, né? E esse grupo se reúne aos sábados, quinzenalmente. É um grupo cujos voluntários todos passaram pela dor de devolver um ente querido à espiritualidade. Então, assim, falam do que conhecem e apoiam porque conhecem, né? Então, esse grupo tem dado apoio a muitas pessoas que adentram a nossa casa, de todas as religiões. E aqui não é estudo nem palestra, é um grupo de vivência. Então, ali há um compartilhamento da dor através da orientação daqueles que já passaram por esse momento. Esse grupo chama-se AME, Abraçando e Consolando Corações. Temos outro projeto que iniciamos na casa também, que é a Sopa Fraterna, que acontece aqui também quinzenalmente, com as famílias da comunidade, aqui do carente, aqui do bairro do Catolé, onde são oferecidas palavras do Evangelho e depois a sopa para levar para tomar com a sua família. Nós trabalhamos muito o lado família dessas pessoas. Também é um grupo que é feito, é um trabalho que é feito para pessoas e não para espíritas. Nós temos também os estudos aqui na casa, temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece nos sábados, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas quartas-feiras, temos o estudo sobre mediunidade, nos sábados também, temos as palestras públicas, semanalmente, nos sábados, às 20 horas, e temos ainda atividades de atendimento fraterno, né? Fizemos um projeto que também já está em execução, chamado Pontos de Luz. Esse projeto é o seguinte: cada casa espírita da cidade nos passou o seu calendário, o seu cronograma e horário, né? Dia e hora do atendimento fraterno. Então, nós montamos um calendário e divulgamos diariamente na internet, nas redes sociais, dizendo onde existe um ponto de luz, onde existe alguém que te acolha na tua dor, que te oriente, que te ofereça, não é, um alívio, vamos dizer assim, não é, do teu sofrimento. Então, como o índice de suicídio está muito alto, as pessoas estão passando nesse período de transição planetária por muita dor, por muito sofrimento, e muitas vezes você está na sua casa, mas sua casa oferece atendimento fraterno no sábado, você está com um problema na segunda-feira. Então, esse projeto, ele visa isso. Todos os dias da semana, você vai ter em alguma casa espírita da cidade, alguém que te receba, que ofereça amor, que ofereça o lenitivo da doutrina, o seu aspecto consolador.
E além desses projetos, nós temos ainda que nós temos um carinho extremo, que chama-se Nas Pegadas do Mestre. É uma equipe que às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, semanalmente, sai daqui da AME às 18h30, após a prece, com um lanche a ser oferecido aos moradores da Feira Central de Campina Grande. Então, esse público lá é um público flutuante, porque tanto pega moradores de rua, como aquelas pessoas também que vivem ali naquele local. E esse trabalho todas as quartas-feiras, ele vai acompanhado de mensagens que são distribuídas e também de uma pequena palavra, né, de esclarecimento à luz do Evangelho para aquelas pessoas. É um trabalho que traz uma gratificação, né? Porque a gente sente o quanto essas pessoas, que muitas, né, em sua totalidade, eu poderia arriscar, são excluídas do carinho e da atenção da sociedade, o quanto elas se sentem valorizadas em saber que as pessoas estão ali por elas e para elas, né? Então, é muito gratificante esse trabalho. Nas Pegadas do Mestre. Agora, no dia 19, nós vamos ter o Natal dessas famílias lá, da Feira Central. No dia 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro. O Ponto de Luz eu acho fantástico, né? Também pode acompanhar, acho que no site da AME tem dizendo... No site da AME, no Facebook. No Instagram também. No Instagram da AME. E Nas Pegadas do Mestre também é um grande projeto mesmo. E o mais interessante é que, assim, por ser uma associação, então, trabalhadores de todas as casas espíritas vêm e se agregam, né, sem deixarem as suas casas espíritas. É uma tarefa a mais. Então, nós temos nesses grupos todos participantes que são de outras casas espíritas. Então, é mais um momento de integração onde todos se unem em prol do serviço do bem. As portas da AME estão abertas. Só para que a gente vá encerrando aqui, Josineide, nosso tempo, eu queria fazer só um bate-bola com você rapidinho. Eu vou dizer uma palavra e você me responde só com a palavra. A primeira que vier à mente, você sentir. MIEP. Integração. Deus. Justiça. Maria de Nazaré. Amor. Josineide. Aprendiz. Nós aprendemos muito aqui com você hoje, Josineide. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz aqui em recebê-la. Foi uma conversa muito gratificante, né? A gente aprendeu muito, né, com você, e a gente tem essa oportunidade de ver o lado da AME, né? Acho que é muito importante isso, o lado da associação. São pessoas também que fazem parte, são pessoas que estão à frente, são pessoas que também têm falhas, são pessoas que também têm qualidades. A gente está querendo acertar, nem sempre consegue e muitas vezes consegue, né? Mas o caminho é esse. Obrigado mesmo por sua presença, viu, Josineide? Feliz estou eu por poder colaborar com esse programa, cujas exposições na internet têm trazido tanto lenitivo, tanto esclarecimento, tanto conhecimento para todos nós. Obrigado, Josineide. Obrigado mesmo. E para vocês, nosso grande abraço. Muito obrigado por estar aqui assistindo conosco. Muita paz e até o nosso próximo encontro no Palavras do Bem.